E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa revisão de geografia, falando sobre os assuntos abordados no segundo bimestre, né? E os assuntos abordados estão aí na tela, foram a agropecuária brasileira, a indústria no Brasil, a urbanização brasileira, a infraestrutura no Brasil e fechando aí com o trabalho e a sociedade. Então vamos iniciar falando sobre a agropecuária brasileira, lembrando que houve uma evolução muito grande na agricultura brasileira, né? Quando a agricultura foi iniciada aqui no nosso país, era uma agricultura basicamente monocultura, né? Baseada em cana-de-açúcar. Depois nós tivemos o ciclo do algodão, ciclo do café. Então era uma agricultura grande, só que era uma agricultura monocultura e voltada para principalmente para o mercado externo, principalmente para vender os produtos na Europa, levar os produtos para a Europa, né? E houve, com o passar do tempo, houve uma modernização nessa agricultura, né? Com o implemento da Revolução Verde, né? Hoje nós temos uma agricultura muito mais mecanizada, né? Com o uso de máquinas, com sementes selecionadas, uma agricultura com muito maior investimento. Então, parte dessa produção ela é voltada para o mercado externo e parte dessa produção ela abastece o mercado interno, abastece os estados do próprio país, tá? É, na nossa, no nosso país nós temos problemas no campo, né, como está aí no texto, tá? O principal deles é a concentração fundiária, ou seja, são grandes pedaços de terra nas mãos de poucas pessoas, né? Então você tem uma concentração muito grande, você tem muitas pessoas desempregadas no campo querendo plantar. Então daí você tem a ideia, né, tem aí o desenvolvimento da reforma agrária. O que é reforma agrária? É a redistribuição de propriedades rurais, que deveria ser feito pelo poder público, ou seja, pegar terras que são improdutivas, que você não tem produção nem de alimentos, nem criação de animais, e redistribuir essas terras para aquelas pessoas que não têm a terra e que querem plantar. Também nós vimos ao longo desse bimestre o processo de industrialização no nosso país, né? Quando o país, antes, né, de 1930, nós tínhamos assim umas indústrias bem arcaicas, bem muito pouco tecnológicas, né? Baseada ali em alguns tipos de produção, como calçados, bebidas, móveis, né? E aí o Brasil começa a se industrializar a partir da década de 30. E aí a gente já abordou isso nas videoaulas, no livro também tem o texto. E nós vimos que essa industrialização ela se concentrou em duas cidades, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. E aí começa também, o que vai ser tema do nosso próximo tópico, começa uma urbanização acelerada nessas cidades. A gente já vai ver daqui a pouquinho. Outro tema interessante que a gente viu ao longo do bimestre na questão da industrialização são as empresas multinacionais, né? Quem são essas? São aquelas que elas têm sede em um país e elas estão espalhadas por vários outros países, né? Por exemplo, a Nike, ela tem uma sede nos Estados Unidos, né? A parte financeira e de desenvolvimento tecnológico é nos Estados Unidos, mas a fabricação dos produtos da Nike elas ocorrem em outros países, principalmente países asiáticos e principalmente no México. Por que isso? Porque nesses países a Nike encontrou uma mão de obra mais barata, ou seja, ela vai pagar um salário menor a esse trabalhador e logo o seu produto vai ficar mais barato, aumentando o seu lucro, né? Aumentando a mais-valia, aumentando o seu lucro.
A urbanização brasileira, né, ela surge a partir ali do início do século XX, mas ela começa a do final do século XIX, desculpe, mas ela começa a se acentuar no início do século XX, com o processo de industrialização. Então as indústrias são instaladas nas cidades e as pessoas começam a sair das suas áreas rurais, né? A gente viu na última live, nós falamos sobre a questão do êxodo rural, que era aquele indivíduo que estava na área rural, não tinha emprego, o trabalho dele estava sendo substituído por máquinas e ele enxergou na indústria, nas grandes cidades, uma oportunidade de trabalho. Então o que ele faz? Saiu das áreas rurais e partiu rumo às grandes cidades. As cidades estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas? Não, né? Então, daí começam os problemas de inchaço urbano, de favelização, de falta de estrutura, né? Porque esse grande crescimento populacional, o governo dessas cidades, né, não acompanhou esse crescimento a partir da década de 30, 40, 50 e foi cada vez piorando mais ao longo das décadas, né? E aí nós temos grandes metrópoles hoje, com assim destaque maior para São Paulo e para o Rio, mas outras grandes metrópoles também se formaram: Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Você tem Goiânia, né, que é uma metrópole mais regional, Goiânia, Manaus, Belém. Então o Rio hoje, o Rio não, desculpa, o Brasil ele é formado por uma quantidade grande de metrópoles. E como eu já falei, os problemas urbanos estão presentes em todas essas cidades aí, né? Em maior ou em menor grau, mas os problemas estão presentes, né? Pelo fato, né, do Brasil ser um país subdesenvolvido, né? Então você não tem um investimento muito grande aí nessas áreas. Nós vimos também a infraestrutura no Brasil. O que é infraestrutura, né? O livro trata sobre infraestrutura de transportes, né? A ligação entre as regiões do nosso país. E o livro fala sobre as diferentes redes de transporte no nosso país, que há uma ideia de se privilegiar o transporte rodoviário, né? O que é tratado como um erro, né? Porque o transporte ferroviário ele seria muito mais adequado para escoar as mercadorias num país tão gigantesco como o nosso. O livro fala também sobre a importância do transporte fluvial, sobretudo em duas áreas, né? Na região amazônica, onde você tem cidades que elas não têm ligação por estradas, então são cidades que você precisa se deslocar de barco, né? De uma cidade para outra. E fala também sobre outro tipo de hidrovia, que é uma hidrovia do Tietê-Paraná, né, que escoa produtos ali de São Paulo, Mato Grosso do Sul, do Paraná e vai em direção ao sul do Brasil e vai até a Argentina e o Uruguai, né? Começa ali mais ou menos no Mato Grosso, São Paulo e vai descendo rumo à região sul do Brasil. Esse transporte fluvial em outras regiões ele é muito pouco utilizado, né? No Rio de Janeiro a gente tem um transporte de barcas que vai do Rio para Niterói, para outras cidades, mas é muito pouco explorado, poderia ser muito mais explorado no nosso país, né? E para finalizar, a gente pode falar sobre o trabalho e a sociedade. Lembrando que nós temos duas siglazinhas aí, ó, PIB e IDH, que a gente viu, né? PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma de tudo aquilo que um país produz. Na live nós falamos também sobre o PIB per capita, né? E também tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E esses índices servem para medir, né, a qualidade do PIB, a qualidade econômica de uma região, e o IDH, o desenvolvimento humano, o quanto aquele país, cidade ou bairro se desenvolveu.
Para finalizar, nós temos dois tipos de trabalho. O trabalho informal, que é um grande problema, uma grande característica das cidades que não tem um desenvolvimento muito grande. O trabalho informal ele é caracterizado pela ausência da carteira de trabalho, ou seja, o indivíduo trabalha sem registro, e isso causa uma série de impactos. Por quê? Porque ele não tem direitos trabalhistas. Se ele adoecer, ele não recebe. Qualquer coisa que aconteça, ele não tem os direitos, ou seja, ele trabalha para ele mesmo. Né? E, para finalizar, um grande problema no Brasil que vem sendo bastante combatido, mas que ainda é um problema que, principalmente nas áreas mais afastadas dos centros urbanos, que é o trabalho infantil, né? Que é aquela criança que ela é retirada da escola, né? E ela é levada para trabalhar em lavouras, para trabalhar em carvoarias, para fazer um trabalho pesado. E essas crianças, elas, por não estudar, por não se desenvolver, né, as suas capacidades, ela vai ser condenada a trabalhar naquilo ali a vida inteira, né, porque ela não vai conseguir formação para e desenvolvimento, né, para trabalhar em outra coisa, além de ser extremamente desumano você colocar uma criança ainda em plena formação física, corporal, para fazer um trabalho pesado como esse, tá? Pessoal, então a gente termina por aqui a nossa revisão. Só lembrando que qualquer dúvida vocês podem tirar na nossa live, né, na segunda-feira, ou podem recorrer ao livro e também recorrer às videoaulas antigas, que tem tudo lá, tudo bem descrito, né, explicado para que vocês possam entender da melhor forma. Qualquer dúvida, é só perguntar na live que a gente tira, tá bom? Então, uma boa semana para vocês, tudo de bom, até a próxima.